Muito obrigado, muito obrigado. O sacrifício não é uma virtude. Como ser uma esposa feliz sem se sacrificar? O título está esposa, mas pode ser como ser uma pessoa feliz sem se sacrificar, como ser um marido feliz sem se sacrificar, como ser um filho feliz ou filha feliz sem se sacrificar, ou como ser um empresário feliz sem se sacrificar, ou como ser um funcionário feliz sem se sacrificar. O que é necessário para ser feliz sem se sacrificar? A primeira questão fundamental é conscientizar que é impossível que Deus se alegre com o sofrimento dos homens que são seus filhos. O homem é filho de Deus, nenhum pai vai querer desejar sofrimento, infelicidade ao filho. Ser filho de Deus significa ser filho da grande vida, o Pai de todas as vidas. Isso é fundamental, o conceito que você tem que entender, o que é ser filho de Deus para ser feliz. Ser filho de Deus é entender a raiz, como é que é o fluxo contínuo da vida que vem desde o primeiro ser o homem que surgiu aqui na face da Terra. É como uma planta, a árvore genealógica do ser humano. Aqui embaixo da Terra estão as raízes são os antepassados, que, assim como a árvore, segura, fixa no chão. O tronco são os pais e os galhos são os filhos. A grande vida do universo é o Deus Criador, como está no Gênesis 1. Criou as plantas, os animais, aves, peixes, criou o homem à sua imagem e semelhança e, por fim, deu ao homem todas essas criações e concluiu a obra dizendo que tudo era perfeito. A isso, o Dr. Masaru Taniguchi chamou de Disso. São as criações de Deus, que é originário dessa grande vida, o ser humano. O ser humano criado à sua imagem e semelhança é vida espírita, é a matriz, é o Disso, quer dizer, arquétipo. Arquétipo seria o modelo básico do ser humano. É como uma semente. De uma semente, de um único grão de milho, nasce o milho e nasce 2, 3 espigas e se multiplica em 100 grãos, 200 grãos e assim por diante. E esse mesmo processo é o que aconteceu com o homem. O homem, criado à sua imagem e semelhança, é como uma semente, um arquétipo, é o padrão do ser humano. Deus criou o ser humano, o homem. Ele não criou homem nem mulher, criou o homem. Não criou João e Maria, criou o homem. Desse arquétipo, matriz do Disso, surgiram homem e mulher e foram se multiplicando até tornar-se 8 bilhões. Essa é a nossa raiz. Isso que tem que entender, que na origem nós somos um só, somos filho de Pai de todas as vidas. E isso veio fluindo continuamente. O Dr. Masaru Taniguchi chama isso de vida que flui eternamente, ou seja, Deus, quando você toca nessa vida que flui eternamente, você renasce, você revigora, você se fortalece. O que é ser filho de Deus? Ou seja, o que é ser filho da grande vida? E tem várias explicações no livro, mas vamos utilizar a Sutra Sagrada. Deus é a fonte luminosa do homem é luz emanada de Deus. Imagina uma lâmpada na sua frente aqui, por coincidência tem uma lâmpada, a lâmpada está acesa, vem a luz existe porque existe a lâmpada existe porque tem luz. Se a lâmpada não produzisse a luz, ela seria um objeto inútil. Da mesma forma, o homem
é luz emanada de Deus. O homem existe porque existe Deus. Deus existe porque existe o homem. Não existe lâmpada sem luz, não existe luz sem lâmpada. Todos nós somos originários de uma única vida, da grande vida, a vida, espírito que Deus criou, que no Gênesis 1 está escrito, criou a sua imagem e semelhança. Todos nós somos originários dessa vida, a única vida, da grande vida, que é o Pai de todas as vidas, né? Que surgiu, e o homem é a luz emanada de Deus. Aqui, Deus é a fonte da luz, e o homem é a luz emanada de Deus. Na Sutra está escrito: a verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, a semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto, refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno delas. Só existe um ser, um homem, e de lá se multiplicou, são reflexos atualmente em 8 bilhões de seres humanos. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas, cada um é uma alma, uma vida. Essa vida é reflexo do mesmo vida espírito criado a sua imagem e semelhança. Quando você conscientiza isso, brota espontaneamente sentimento de unidade, de eu e o outro somos um. Brota o sentimento de amor e louvor ao próximo. Quando você ama o próximo, o outro também te ama, e o sentimento de unidade gera a alegria, a felicidade. Por isso que é fundamental conscientizar essa unidade intrínseca entre todos os seres, entre eu e o outro, entre eu e a minha esposa, entre a esposa e o marido e a esposa. Somos uma única vida, somos todos vida, espírito, originário de uma única vida. Quando você conscientiza isso, brota espontaneamente o sentimento de amor e louvor ao próximo, porque isso é uma das maiores dificuldades das pessoas. Eu quero bem, eu quero que tenha harmonia no lar, mas eu não consigo criar sentimento de amor, reinar amor dentro do lar. Isso porque falta a conscientização de que na origem todos nós somos um único ser, uma única vida. Como ter um lar próspero e feliz? Isso está escrito no prefácio do livro A Verdade da Vida, do professor Masaru Taniguchi, ou seja, a primeira coisa que ele escreveu. Quando a força vivificadora da vida se manifestar na plenitude, há a saúde, há a alegria, há a felicidade, há a harmonia, há a prosperidade, progresso no lar e na sociedade. Torna-se uma pessoa feliz, um lar feliz, uma empresa feliz. Quando vivemos segundo a verdade que eu e outro somos um, isto é, quando eliminar a discriminação entre eu e o outro, do até aqui sou eu, daqui em diante é o outro, nasce a força vivificadora. Sem a força vivificadora não tem saúde, não tem alegria, não tem felicidade, não tem harmonia. Por isso que é fundamental conscientizar que a natureza intrínseca de nós somos uma única vida na sua essência. Porque se não tiver essa conscientização, sempre existe a barreira, a separação entre eu e o outro. Quando há essa fenda, não há união, não tendo união, não nasce amor, não nasce a harmonia. Enquanto houver a discriminação, que é a fenda, essa separação,
entre esposa e marido, não nascerá a verdadeira força vivificadora. Não nascendo a força vivificadora, não há saúde, não há alegria, não há felicidade naquele lar. Aquele lar vive doente, vive com problemas financeiros, vive cheio de problemas, de conflitos e atritos, etc, etc. A força vivificadora da vida nasce onde há união, onde há a harmonia entre esposa e marido, ou não só dentro de uma empresa também, a mesma coisa, tem que ter harmonia entre as pessoas que trabalham naquele lugar. Uma vez eliminada esta fenda, não ter harmonia quer dizer, há uma separação. As pessoas, embora estejam fisicamente juntos, estão separados emocionalmente, estão longe um do outro emocionalmente. Uma vez eliminada essa fenda, esse vácuo, essa discriminação, essa separação que há, manifestará no lar uma força até então nem imaginada. Como acabar com as dissensões que impedem a manifestação de um lar feliz? A força vivificadora nasce onde há união, harmonia entre eu e outro. Uma vez eliminada esta fenda, manifestará no lar uma força até então nem imaginada. Como eliminar essa dissensão, esse atrito, esse conflito, essa separação que há entre pessoas? Fundamental é conscientizar a natureza única que nós somos na nossa essência. Embora vossas almas pareçam diferir uma das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso sois irmãos entre si. Se compreenderes que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é o Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Brota, nasce espontaneamente, não é uma coisa forçada. Eu ouço, o que eu tenho que fazer para ter harmonia, o que eu tenho que fazer para ter paz? Você tem que conscientizar que eu e o outro somos uma única vida. Quando você conscientiza isso, nasce espontaneamente, nasce naturalmente sentimento de amor e louvor ao próximo, ou seja, sentimento de querer fazer bem, fazer o melhor ao outro. Quando você faz bem ao outro, faz melhor ao outro, o outro começa a corresponder e fazer o melhor para você, o bem a você também. Isso que está escrito na Sutra Sagrada. Quando Deus se revela, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há essa separação, essa fenda, essa discriminação que separa, que impede a manifestação da força da vida, impedindo a manifestação da força da vida, impede a manifestação de um lar feliz. A função da religião é desimpedir a vida, devolvendo-lhe a liberdade. O que impede a manifestação da força da vida é a ilusão. A força da vida está presa por ilusão. Ilusão é como se fosse pó que encobre. O pó encobre, não deixa aparecer o brilho, a beleza, a força. No caso, não deixa manifestar a força da vida. Ilusão é como se fosse pó. É pó mesmo, não é? Você não tem uma única ilusão. Ilusão é uma coisa que você vem acumulando ao longo dos anos, como fosse uma fuligem, pó que pequenos pó que vai juntando, encobre sua natureza divina, o Filho de Deus que está dentro de você. Por isso que o Dr. Masaru Taniguchi chama de nódoa da ilusão. Nódoa da ilusão é como se um pó, que são pecado, mente, ilusão, etc.,
encobrem, aprisionam a vida, o Dissou, o Filho de Deus, e não deixa exteriorizar a força da vida na plenitude. Quando não manifesta a força da vida na plenitude, não há saúde, não há alegria, não há felicidade. É a causa da doença, da pobreza, das dificuldades que as pessoas passam. Além disso, a ilusão, a mente em ilusão profunda, dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. O que é a imagem falsa? A imagem falsa é o eu falso, aquele eu preguiçoso, aquele eu que não quer fazer as coisas, do eu que penso não consigo, aquele outro falso que aparece na tua frente, do outro preguiçoso, outro vagabundo, outro que agride você, outro que não respeita você. É o outro eu, ou eu mesmo, que tem preguiça, que fuma, que bebe, comporta de modo errado, tem maus hábitos, etc. Esse é o falso eu criado pela crença errada, ou seja, essa ilusão que acumulou, ela tem uma força de criar coisas falsas, aparências falsas que aos nossos olhos físicos, a nossa percepção parece um real. Você, quando vê um certo tipo de pessoa, você tem vontade de dar um soco. Aquela pessoa se mostra tão real que você... Mas aquilo é uma falsa imagem criada pela crença errada, pela mente e ilusão daquela pessoa. Não é uma existência verdadeira, e isso é fundamental entender para você não gastar energia querendo brigar, querendo mudar o outro. O que fazer quando alguém manifestar uma imagem falsa? Quando aparecer uma pessoa desagradável, uma pessoa que não te agrada ou te faz bem, não faz bem a você. A solução está na Sutra Sagrada. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Olha o que está escrito: não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Ou seja, não trate o fenômeno como existente, não trate a imagem falsa como existente, como uma coisa real. Não lute, não brigue, não tente mudar aquilo que é falso. O que é falso, por si só desaparece. Enfrentai o irreal com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Verdade, palavra da verdade, que é a sabedoria. Enfrentai a imagem falsa com o Dissou, com a verdade, com a sabedoria. Não é enfrentar a imagem falsa com a imagem verdadeira. Não existe essa dualidade, só existe aquilo que vem de Deus. Deus, o Dissou, a verdade e a sabedoria. Imagem verdadeira é uma tradução literária da palavra Dissou, adotada aqui no Brasil em português, leva essa interpretação errada como se fosse uma coisa dualística. Existe o que é falso e existe o que é verdadeiro. Só existe o que é verdadeiro. A luz e sombra, parece que existe a sombra e existe a luz, mas não existe sombra. Sombra é a ausência da luz, assim como a imagem falsa é a ausência do Dissou, da natureza divina. É a falsa presença. A sombra é uma falsa presença que aparece na ausência da luz. Quando a luz ilumina, a sombra desaparece. Da mesma forma, quando você enfrenta a imagem falsa com a luz da verdade, ela desaparece, ela apaga. Enfrentai a treva com a luz, sabedoria. Sabedoria, a luz que ilumina e apaga as trevas da ilusão. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além do Dissou, da verdade, nada existe que destrua a imagem falsa.
Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Quando é assim que você deve enfrentar, deve comportar quando alguém manifestar uma imagem falsa, quando surgir uma pessoa aparentando a imagem falsa que te agride, que te dá medo. Não existe. Ensinai a eles. E o que você tem que fazer? Ensinai a eles a perfeição da vida. Ensinai que a essência da vida, o próprio Deus, é a perfeição. Para você ensinar, primeiro você tem que conscientizar que eu sou filho de Deus, sou perfeito. Quando você conscientiza essa perfeição é automaticamente ensinada ao outro. Você transmite essa verdade. Verdade é uma luz e apaga a sombra da ilusão, que é a imagem falsa. Seichanoye não é controle mental. É fundamental entender isso. Não é querer modificar o fenômeno, não é enfrentar a imagem falsa. Muitas pessoas querem controlar a mente. O que eu tenho que pensar? Como eu tenho que mentalizar? O que tenho que fazer para mudar a situação? Não é possível controlar a mente com tantas variáveis, ou seja, você vive no mundo da mente coletiva. Por isso que Joel Goldsmith diz que mundo coletivo é como se fosse um mundo de hipnose coletiva. Não adianta querer mudar esse estado hipnótico, você tem que sair do estado hipnótico. Além disso, esse mundo é resultante da matriz da mente, ou os pecados, karma negativo, crença errada, mindset errado que está dentro de você. Essa matriz da mente. Fora isso, você tem que dominar as leis mentais, lei da causa e efeito, lei do karma. Você tem que se proteger para não ser influenciado por sugestões externas. O que mais você afeta são as coisas que você vê, notícias ruins, acontecimentos ruins. Isso afeta negativamente. Basta ver que uma palavra de alguém faz a bolsa cair, desabar. Não aconteceu nada, o mundo não acabou, mas a bolsa caiu, ela embaixo. E de repente alguém fala alguma coisa, a bolsa sobe tudo. É o mundo da hipnose coletiva. Além disso, tem as questões de influências espirituais. Morte não significa que acabou, desapareceu. Espírito em ilusão pede socorro para você, assim como você pede socorro a alguém quando está com algum problema, o espírito também pede socorro e isso afeta você. Se você for muito sensível, acaba afetando você. Por isso que existem situações que as pessoas ficam até doentes, é o que está explicado na Sutra Sagrada. Se você for influenciado, você pode ter problemas. Diante de tantas variáveis que afetam nossa mente, nosso comportamento, nossa atitude, você tira a conclusão. Não é possível controlar a mente com tantas variáveis. Por isso que Seichanoye não é controle mental. Não tente controlar, não tente mudar o fenômeno. Não seja enganado pelo fenômeno, tratando como existente. O que não existe, não existe. Quando diz Seichanoye diz fenômeno não existe, significa são criações da mente. Aparece e desaparece conforme mudar a mente. Portanto, não adianta brigar com a imagem, você tem que mudar a sua mente, a forma. Trate como não existente e ela comporta como não existente. E com o tempo, como não existe, quer dizer, não tem uma substância espiritual que sustenta uma imagem falsa. A substância espiritual é como alma que sustenta esse corpo.
Quando a alma deixa de existir, esse corpo desaparece. Mas, no caso de uma imagem falsa, não existe essa substância que sustenta aquela imagem falsa. É um pensamento, é a força da crença errada que está lá. Quando essa força da crença desaparece, a mente, o pensamento desaparece, o efeito desaparece, instantaneamente. A função da religião é eliminar a tristeza e proporcionar a alegria. Se alguém professa uma religião, mas vive sombrio, triste e preso à ideia de pecado, podemos dizer que esta religião não está cumprindo o seu dever. A função da religião é eliminar a tristeza e proporcionar a alegria. A alegria, a felicidade exprime um estado verdadeiro, livre da vida, e que a tristeza e o sofrimento exprimem o estado em que a vida está tolhida, a vida está presa. A alegria é a vibração agradável de sentimento. O sentimento de alegria é como a música alegre que contagia os outros. A vida tem vibração alegre. Se uma pessoa tem vibração alegre, significa que está manifestando vida em mais elevado grau. Por isso que é fundamental manifestar alegria. Seichanoye não é uma religião de tristeza falsa, mas uma religião verdadeira que esclarece a natureza verdadeira do ser do homem, o Disso da vida, que é eternamente alegre, pura e perfeita. De onde vem a alegria, a felicidade? De onde vem? Onde buscar a alegria, a felicidade? Ela está na essência da vida, essência do ser humano, que é o Filho de Deus. Originariamente, a vida é alegre. Logo, manifestando-se o estado original da vida, manifesta-se a alegria. O estado original da vida é a origem onde foi criado o homem, a sua imagem e semelhança. No estado original da vida, somos um. Por isso que é fundamental conscientizar a unidade de todos os seres na origem, em nossa essência, no Disso do homem, criado a sua imagem e semelhança. Lá não existe discriminação, lá não existe a separação do eu e outro. Não tendo separação do eu por outro, não existe o outro que comporta de forma errada. Ninguém se comporta de forma a agredir a si mesmo. Se eu e o outro somos um, ninguém vai se comportar para agredir-me. Compreender que viver com o sentimento de que eu, você e os outros, ou seja, nós e os outros, somos um, é a condição indispensável para ter uma vida próspera e feliz. Como ser uma esposa feliz, um marido feliz, um filho feliz, um funcionário feliz, um patrão feliz? A alegria surge inesgotável quando levamos uma vida em que beneficiamos o próximo e não uma vida em que lesamos, aproveitamos os outros. Se uma loja prospera, é porque seu proprietário estuda sempre o meio de agradar os fregueses. Ele tem a consciência de que existe para dar alegria às pessoas. Quem vive com essa consciência dá alegria não somente aos outros, como também a si mesmo. A esposa consciente de que existe para dar alegria ao marido, torna não só feliz o marido, mas também a si mesmo, porque eu e outros somos um. Por isso que é fundamental conscientizar esta verdade básica originária. O marido consciente de que existe para dar alegria à esposa torna feliz não só a esposa, mas também a si mesmo. Uma pessoa consciente de que existe para dar alegria aos outros torna feliz os outros, mas também torna feliz a si mesmo, porque eu e o outro somos um. Aquilo que eu faço ao outro, faço para mim mesmo. Quando alguém se tornar capaz de dizer a todas as pessoas, eu vivo para dar alegria a você,
então terá alcançado a vida de alegria e felicidade. O sacrifício não é uma virtude. Tenha fé verdadeira e correta. Estou sacrificando pelo próximo. Este pensamento parece louvável à primeira vista, mas na verdade não existe pensamento tão nocivo como este, que torna o mundo desagradável e aumenta a felicidade. Quando, por exemplo, a esposa pensa que está se sacrificando pelo marido, começa a reinar uma atmosfera desagradável em seu lar. O marido começa a pensar: eu não estou exigindo nenhum sacrifício dela, e não suportando a sensação de que ela está cobrando gratidão, passa a querer se divertir fora de casa. Também, no caso em que o marido pensa: eu trabalho arduamente sacrificando por minha mulher, ela não suportará esse sentimento de cobrança de gratidão por parte do marido. E este, quando se acumula a penosa sensação de que está se sacrificando por sua mulher, deseja ter uma vida sem sacrifícios, mais alegre, e passa a procurar felicidade junto de uma outra mulher que não cause sensação de sacrifício, não tem essa cobrança. A cobrança não é expressa, verbalizada, mas qualquer pessoa sente que está sendo cobrado. Certa vez, uma senhora cristã septuagenária consultou-me sobre seus problemas, dizendo: venho sacrificando por minha filha durante 40 anos, mas ela me maltrata. Ela quer me expulsar de casa, apesar de eu anular e sacrificar tanto por ela. Por que devo sofrer tanto? Minha resposta foi a seguinte: minha senhora, o que criou tal situação ao seu redor foi a sua própria visão da vida. Para quem possui a ideia de que alguém precisa se sacrificar nestas vidas, surge um mundo que exige sofrimento. Já que a senhora mantém o pensamento de estar sacrificando por sua filha, ela se sente oprimida e sufocada pela vibração desse pensamento. E para se libertar dessa opressão, quer expulsar a senhora. Abandone já esse pensamento de que está se sacrificando por sua filha. Assim surgirá em sua volta um mundo repleto de felicidade e luz. Agindo conforme estas palavras, essa senhora resolveu os problemas. É um grande equívoco religioso pensar que o homem precisa se sacrificar para tornar a vida feliz a vida do próximo. A ideia de que a felicidade de um exige o sacrifício dos outros é uma blasfêmia. Deus não fez o mundo e os homens tão imperfeitos, ele os criou perfeitos. Esta é a fé verdadeira e correta. Se você pensava ou tinha esse resquício desse pensamento, que o sacrifício é uma virtude, abandone, isso não está correto. Se surge uma situação em que um tem que sacrificar pelo outro, não é uma situação correta. Deus não criou um mundo tão imperfeito em que um tem que sacrificar pelo outro. Por que usei o título como ser uma esposa feliz sem se sacrificar? Porque eu ouço muito queixa das mulheres, principalmente das esposas. O homem queixa menos porque ele, lá no fundo, ele acha que é um dever, não é um sacrifício. O dever do homem é sustentar, prover o seu lar, dar sustento ao seu lar. Então, esse sacrifício no sentido profissional de trabalhar bastante, ele não leva para o lado do sacrifício, mas a mulher leva mais para esse lado. Eu estou me sacrificando, eu deixei minha carreira, eu deixei de fazer as coisas que eu gosto para dedicar ao lar, ao marido. E se queixa: estou sacrificando tanto, mas por que eu não sinto feliz? Porque
Você não tem necessidade de sacrificar. Sacrifício não é uma virtude. Este mundo não é tão imperfeito em que um tem que sacrificar para que o outro seja feliz. No princípio era Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Princípio não quer dizer início, quer dizer um, mas não é o número um, dois, três, ou não é o primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, é origem, origem de tudo, que é uma unidade, significa uma unidade, sem discriminação do eu e outro somos um. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou um homem. A força da vivificadora se manifesta quando elimina a discriminação, fenda entre eu e outro. A fenda do até aqui sou eu, daqui em diante é outro. Não nasce a força da vida, não nascendo a força da vida, não nasce lar feliz. Não há marido feliz, nem esposa feliz. Seichonoye surgiu para dizer ao mundo: o Verbo é Deus. Por quê? Ele está corrigindo o que está na Bíblia. O Verbo era Deus. O Verbo continua sendo Deus. Verbo quer dizer a palavra. A sua palavra tem o poder criativo da vida, portanto, utilize palavras que reforçam a unidade entre eu e outro, isto é, nós. Nós somos nosso lar, nossa filha, nossos filhos, nossos bens. Nós somos filho de Deus perfeito, nós somos saudáveis, nós somos harmoniosos, nós somos felizes. Não é eu sou filho de Deus, ele não é filho de Deus. Eu sou saudável, ele não é saudável. Eu sou harmoniosa, ele não é harmonioso. Nós somos harmoniosos, nós somos perfeitos, nós somos saudáveis, nosso lar, nossa família, nossos filhos. Eu já dei muita orientação e as pessoas veem, meu filho faz isso, minha filha faz isso. Às vezes eu tenho vontade de perguntar, você fez o filho sozinho ou a filha sozinha? Não tem esse hábito de usar o nós. Claro que não tem unidade quando a pessoa não consegue utilizar o nós, né? Eu faço, eu isso, eu aquilo. Ele é assim, ele faz assim. Nós fazemos assim, nós somos assim. Nosso lar, nossa família, nós trabalhamos juntos, nós enfrentamos juntos um problema. A concretização do paraíso terrestre pelo poder da palavra. A palavra tem poder, a palavra muda, a palavra quer dizer pensamento, pensamento. Mudando o pensamento, muda a circunstância, muda os fatos, acontecimentos. Se as pessoas não tivessem a verdade, a perfeição interior, por mais que elas lessem os livros que pregam a verdade, o Filho de Deus não se manifestaria e seria impossível concorrer em curas, soluções de problema, manifestar harmonia, manifestar felicidade, manifestar um lar feliz, por mais que lessem os livros que pregam a verdade ou que falam a verdade. Porém, como existe dentro do ser humano a verdade, o de só, a essência perfeita, isenta de pecado, isenta de doença, isenta de males, a essência perfeita infalivelmente se manifesta quando soa junto da pessoa a palavra da verdade. Isto é, o que ele está querendo dizer com isso, professor Massacre Amiguchi? Que precisamos continuar fazendo leitura da sutra, prática da meditação, leitura de livros. É fundamental ler todos os dias, pelo menos algumas páginas, algumas palavras, ouvir algumas palavras da verdade. Não fica ouvindo só TikTok que fala
monte de asneira, monte de coisas apavorantes. Ouça a palavra da verdade. Nós vamos fazer uma gravação de shorts no YouTube com essa finalidade das pessoas ouvirem as palavras da verdade, mensagens curtas. Persistência e resiliência, essa é a mensagem final do professor Massaro Taniguchi. Uma força aplicada uma só vez contra uma árvore pode não ser capaz de balançá-la, mas aplicada várias vezes seguidamente acaba balançando. Nossa mente também possui a mesma propriedade. Não basta alegrar de vez em quando, devemos alegrar várias vezes por dia e, por fim, habituaremos a ter a mente grata. Não basta ser grato de vez em quando, devemos ser grato várias vezes ao dia e, por fim, nos habituaremos a ter a mente grata. Não basta ser harmonioso de vez em quando, precisamos ser harmoniosos sempre, alegres e felizes, pacíficos sempre, várias vezes ao dia e, por fim, habituaremos a ter a mente harmoniosa. Por fim, ele deixou um poema aqui no livro dele. Não deves lamentar por não possuires bens materiais a oferecer. Mesmo que nada tenhas materialmente, podes oferecer uma expressão feliz. Ao olhares para teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus irmãos, e também ao cumprimentar os teus vizinhos, amigos e conhecidos, mostra um sorriso feliz, dirigindo-te sorridente aos outros, estás oferecendo felicidade a eles. As pessoas de fisionomia alegre espalham a alegria por onde passam e criam uma atmosfera de alegria e felicidade, onde uma pessoa sorri alegremente, há um ambiente feliz, onde o marido ou a esposa sorri alegremente, feliz ao marido, à esposa, aos filhos, nasce um lar de harmonia, de alegria e felicidade. O sacrifício não é uma virtude. Coloca isso na cabeça. Se tem uma situação em que tem que sacrificar, essa relação não está correta, a situação não está correta. Muitas vezes acontece por causa da sua crença errada. A crença errada cria uma situação falsa, um acontecimento, uma situação em que você parece que é obrigado a se sacrificar pelos outros, mas isso não é verdade. É criada por você mesmo, por crença errada que está dentro de você. Elimine essa crença errada, mude o seu pensamento e o fenômeno muda, os acontecimentos mudam. Muito obrigado, muito obrigado.